trazer mais instrução a respeito das obras básicas de Allan Kardec, as obras básicas da nossa doutrina espírita. Gratidão por você que nos acompanha aí presencialmente, aí no seu lar, na sua casa. Gratidão, feliz ano novo, que iniciamos aí um ano cheio de boas vibrações, se Deus quiser. O programa O Homem Espírita tem como intenção trazermos mais conhecimento, nos prepararmos com mais conhecimento sobre as obras básicas de Allan Kardec, as obras básicas da doutrina espírita, nos fortalecermos espiritualmente, nos fortalecermos moralmente, aprendermos mais, termos mais conhecimento para que a gente possa buscar o autoconhecimento e daí então nos fortalecermos mais nessa nossa jornada de evolução espiritual, de evolução, dessa nossa jornada de evolução espiritual, essa nossa jornada aqui no planeta Terra. Então, o Homem Espírita, esse programa, o Homem Espírita, nós temos essa condição, né, de trabalharmos então basicamente as obras básicas da doutrina espírita. E já estamos há alguns programas, né, trabalhando o Livro dos Espíritos, que é a primeira obra básica de Allan Kardec. A primeira obra básica lançada em 1856, onde então Kardec junta uma série de perguntas e as respostas dos espíritos codificadores que o ajudaram, que o auxiliaram, né? Todos esses programas, para quem não acompanhou os outros programas, todos nós estamos no programa 25, todos os outros 24 programas já estão gravados lá no canal do YouTube, lá no canal do YouTube da Associação Espírita Cartas. É só entrar lá, se inscrever no canal, clica lá no joinha, né, ativa lá o sininho, para que você possa receber as notificações. Então todos os programas já estão lá numa playlist, tem lá a playlist dos Caminhos de Paulo, tem lá a playlist do Homem Espírita. Então estão gravados lá todos os outros programas, os programas anteriores. Quem então não acompanhou os demais programas, nós temos todos os programas lá gravados para que você possa acompanhar toda a sequência desses nossos programas. Não é isso? Estamos aqui hoje no programa 25 e nós vamos começar aqui no Livro Espírita um novo capítulo, que é o capítulo 6, dentro do livro 2º ainda, do Livro dos Espíritos, o capítulo 6 que fala sobre a vida espírita. Então nós vamos falar aqui sobre os espíritos errantes, mundos transitórios, percepções, sensações e sofrimentos dos espíritos, ensaio teórico sobre a sensação nos espíritos, escolha das provas, relações de além-túmulo, relações simpáticas e antipáticas dos espíritos, metades eternas, lembranças da existência corporal, comemoração dos mortos e os funerais. Então tudo isso dentro do capítulo 6 sobre a vida espírita. Antes de mais nada, é sempre importante nós, dentro da nossa doutrina espírita, nós termos em mente algumas questões básicas para que a gente possa ter um entendimento profundo e perfeito da nossa doutrina. Primeiro ponto importante é entender que a doutrina espírita ela tem três pilares, que é o pilar filosófico, o pilar científico. Na verdade, o primeiro pilar é o científico, depois o pilar filosófico e o pilar religioso.
não como religião, mas como um processo, um meio para que nós possamos nos religar ao nosso Pai maior, ao nosso Deus, à nossa suprema inteligência, princípio de tudo. Esse é o primeiro ponto que é importante nós entendermos. Então, a doutrina espírita, ela é uma ciência. Sendo uma ciência, ela prima pela busca da verdade. E como é que nós alcançamos essa verdade? Essa verdade é alcançada a partir da fala dos espíritos, que vem nos contar, então, como é o mundo espiritual. Então ela é uma ciência, ela é a busca pela verdade, ela é o exercício da fé raciocinada. Não a fé dogmática, não a fé cega, mas a fé verdadeira, a fé confiante naquilo que nós estamos vivenciando em nossa vida. Então ela é uma ciência. Ela também tem esse cunho filosófico, que é o questionamento dessas questões vivenciadas por nós, humanos, e pelos espíritos. Outra questão importante, que é importante trazermos também como entendimento, é o entendimento de que nós somos espíritos milenares, que nós não estamos numa vivência de uma encarnação só, nós já somos espíritos de muitas outras experiências. O espírito que está aqui hoje, eu, você, nós somos espíritos que já passamos por várias experiências diferentes. Ou seja, nós já passamos por várias reencarnações diferentes. Nós somos espíritos antigos, espíritos milenares. Outra questão importante é entendermos que esse espírito não tem fim. Ele não morre. Esse espírito ele tem continuidade. Ele se transfere aqui do nosso plano material e retorna, quando desencarna, retorna para a sua pátria espiritual. Então, o que nos deixa aqui é o corpo, a matéria, mas o espírito não nos deixa. O espírito, ele retorna para a pátria espiritual. Então, ele não acaba, ele não morre, ele retorna para a pátria espiritual. Então, ele continua do outro lado. Então, é importante esse entendimento, porque ao perdermos os nossos entes queridos aqui no plano material, é de extrema importância termos esse entendimento, não é? De que o que está ficando aqui é a matéria. Todos nós temos um prazo, todos nós temos um tempo para estarmos aqui. Todos nós temos uma missão, temos um compromisso, temos um propósito, temos um prazo para estar aqui. Cumprido esse prazo, cumprida essa missão, cumprido esse propósito, nós retornamos à pátria espiritual para darmos continuidade ao nosso processo evolutivo. Uns mais, outros menos, mas todos nós temos um prazo, todos nós temos um tempo para estarmos aqui. Então isso é importante entendermos, termos esse entendimento, não é? Nós estamos aqui estudando o Livro dos Espíritos, da questão 1 até a questão 222 que nós já estudamos, nós passamos por todo esse aprendizado. Nós passamos por todo esse ensinamento aqui com o Livro dos Espíritos. Então é importante a gente ter esse entendimento para que a gente possa avançar de maneira melhor, não é? Nesse conteúdo, nesse tema, não é? Muito bem. Então esses tópicos básicos, né, são importantes até a gente ter o entendimento, a
a gente ter esse reconhecimento, a gente compreender isso de maneira clara, de maneira objetiva, de maneira fidedigna, né? De maneira verdadeira. Não só ter um entendimento superficial, mas termos um entendimento profundo a respeito disso. Que nós somos espíritos milenares e nós precisamos de desenvolver esse olhar, que é o olhar espiritual, né? De que é o olhar para o nosso irmão e ter esse entendimento, o entendimento do olhar espiritual. Enxergar no outro um espírito que também está em evolução, que está também em processo evolutivo. Todos nós, toda a humanidade que está aqui sobre a Terra, todos os seres vivos, todo o próprio planeta, ele passa por esse processo. Ele passa por esse processo de evolução. Não é isso? Muito bem. Então, esses entendimentos dentro da doutrina espírita, esses entendimentos são entendimentos básicos. É como se fosse o beabá, né? Como se fosse a nossa alfabetização, né? É o aprender a linguagem, aprender a escrever sobre isso, termos esse entendimento, ele nos clareia, ele nos retira o véu de muitas questões e nos facilita-nos a reconhecer muitas situações do nosso dia a dia, da nossa vivência, da nossa existência. Muito bem. Então, dando continuidade aqui ao capítulo 6, Vida Espírita. O primeiro tema que nós vamos abordar aqui, a partir da questão 223, é espíritos errantes. Kardec, então, pergunta: a alma se reencarna imediatamente após a sua separação do corpo? Algumas vezes, imediatamente. Porém, com mais frequência, depois de intervalos mais ou menos longos. Nos mundos superiores, a reencarnação é quase sempre imediata. A matéria corporal sendo menos grosseira, o espírito encarnado goza aí de quase todas as suas faculdades de espírito. Seu estado normal é o dos vossos sonâmbulos lúcidos. Então, aqui o que nos chama a atenção, nos mundos superiores, né? Quem está lá nos mundos superiores? Muito longe de nós. Então, nós, enquanto espíritos imperfeitos, quem que ocupa... Boa noite, Maíra, boa noite, seja bem-vinda. Quem que ocupa esse mundo, o mundo superior? Quem ocupa o mundo superior são aqueles espíritos superiores. Nós não vamos encontrar no mundo superior bons espíritos, espíritos imperfeitos. Nós vamos encontrar espíritos superiores. Então, observe, para nós que ainda somos considerados espíritos imperfeitos, que estamos ainda passando pelas nossas provas e expiações, estamos ainda num processo evolutivo, nós ainda demoramos o processo de reencarne. Quando nós desencarnamos, nós ainda não reencarnamos imediatamente. Nós passamos por um processo mais ou menos longo de reconstituição, de exercício, de análise do que nós fizemos nessa encarnação, de estudo, de aprimoramento, de desenvolvimento ainda lá no mundo espiritual. Nós vamos nos
reconhecermos novamente como espíritos e termos o entendimento de o que nós conseguimos evoluir aqui no processo de evolução do planeta Terra. Não é? Então nós vamos lá estudar o nosso contrato encarnatório, fazer uma análise daquilo, dos nossos acordos, não é? Então, por isso um período ainda mais longo. Somente quando atingirmos esse processo evolutivo, somente quando atingirmos a nossa maioridade espiritual, né? Passarmos aí de espíritos imperfeitos para bons espíritos e assim sucessivamente, nós vamos então minimizando esse espaçamento de reencarnação. Pergunta 224. Que se torna a alma nos intervalos, então, dessas encarnações? Nós já tínhamos visto em questões anteriores que nós somos espíritos, enquanto encarnados somos almas. Quando retornamos à nossa pátria espiritual, nós então voltamos a ser espíritos novamente. Não é isso? Então, nós somos espíritos, encarnamos, nos transformamos, somos considerados alma, não é que transformamos, né? Nós somos considerados alma, quando nós desencarnamos, então nós retomamos a nossa condição espiritual. Então, nós somos considerados espírito errante, né? Que aspira um novo destino. Então, é o período que nós passamos ali entre uma reencarnação e outra, não é? Então, nós somos chamados de espírito errante. Não é? Então, somos aqueles que deixamos uma encarnação, nós vamos passar por um processo, né, de refinamento, né, de aprimoramento espiritual, e depois, então, retomamos a outras encarnações. Continuação dessa pergunta, 224A. Qual pode ser a duração desses intervalos? Resposta dos espíritos: de algumas horas a alguns milhares de séculos. De resto, não há, propriamente falando, limite extremo assinalado para o estado errante, que pode se prolongar por muito tempo, mas que, entretanto, não é jamais perpétuo. O espírito encontra sempre, cedo ou tarde, para recomeçar uma existência que sirva à purificação das suas existências precedentes, ou seja, que sirva para a continuidade do seu processo evolutivo. Essa duração está subordinada à vontade do espírito ou pode lhe ser imposta como expiação? É uma consequência do livre-arbítrio, ou seja, das nossas decisões enquanto encarnado. Os espíritos sabem perfeitamente o que fazem, porém há também para os quais é uma punição imposta por Deus. Outros pedem para que ela seja prolongada, a fim de continuarem estudos que não podem ser feitos com proveito, senão no estado de espírito. Então é um momento pelo qual, entre uma encarnação e outra, é um momento pelo qual nós estamos revendo como foi a nossa existência, o nosso processo encarnatório, estamos revendo os nossos acordos, estamos revendo o quanto nós conseguimos evoluir, para que então a gente retome uma nova encarnação para continuar esse processo. Nesse período, então, período de espírito errante, nós revemos todo esse processo e ainda podemos dar continuidade aos estudos, continuidade ao processo evolutivo lá, também no mundo espiritual. Ou seja, nós estamos o tempo todo aprendendo, o tempo todo, tanto encarnado como desencarnado. Nós estamos num processo de evolução, nós estamos num processo de trabalho evolutivo.
tanto aqui como no plano espiritual. Nós estamos constantemente em processo de aprendizagem e processo evolutivo. Revendo por meio das nossas provas, por meio das nossas expiações, revendo as nossas dificuldades, revendo aquilo que eu ainda preciso de me aprimorar para dar continuidade. Pergunta 225. A erraticidade por si mesma é um sinal de inferioridade dos espíritos? Não, pois há espíritos errantes de todos os graus. Já dissemos que a encarnação é um estado transitório. No seu estado normal, o espírito está liberto da matéria. Então, também, como aqui, encarnado, nós temos espíritos de vários graus diferentes, aqui, praticamente todos nós, na sua grande maioria, são espíritos imperfeitos. Podemos ter bons espíritos, podemos ter espíritos superiores que estão aqui passando por algum processo de missão. Mas, então nós temos aqui encarnados espíritos de vários graus diferentes. Mesmo lá nós já estudamos isso, né, em outras fases dos nossos estudos, nós já vimos lá que a evolução, que o processo de evolução espiritual, mesmo dentro da classificação de espírito imperfeito, nós temos várias classes diferentes, né? Então, nós estamos ali num processo evolutivo dentro dessas classes. Então, nós estamos aqui em vários graus. Lá no mundo espiritual também, nós temos essa diversidade, ou seja, cada espírito está num nível educacional, num nível de evolução espiritual. Pergunta 226. Pode-se dizer que todos os espíritos que não estão encarnados são errantes? Os que devem se reencarnar, sim. Mas os espíritos puros, que alcançaram a perfeição, não são errantes. Seu estado é definitivo. Então, depois que alcançarmos essa condição de espírito puro, isso passa a ser definitivo na nossa existência, na nossa vida espiritual. Com relação às qualidades íntimas, os espíritos são de diferentes ordens ou graus, que percorrem sucessivamente à medida que se depuram. Então, na medida em que nós nos encarnamos, na medida em que nós nos depuramos, na medida em que nós evoluímos, nós vamos mudando a nossa ordem, a nossa classificação, o nosso processo, o nosso grau evolutivo. Quanto ao estado, podem ser encarnados, quer dizer, unidos a um corpo, errantes, isto é, livres do corpo material e esperando uma nova encarnação para melhorar, e espíritos puros, que quer dizer perfeitos, e não tendo mais necessidade de encarnação. Então nós temos três estados espirituais diferentes. Nós temos o estado encarnado, nós temos o estado errante e nós temos o estado puro. O estado encarnado, então somos nós, estamos aqui encarnados num processo, vivenciando aqui essa experiência humana para que a gente possa se desenvolver. Errante, então quando nós nos desencarnamos, até o momento do reencarne, nós somos considerados espíritos errantes. Quando alcançamos, e por que a gente reencarna? Nós vamos reencarnar quantas vezes necessário a nossa purificação, ao nosso desenvolvimento, a nossa melhoria.
alcançado o nível maior, que é de espírito puro, nós deixamos isso, né? Nós não precisaremos mais da reencarnação. Pergunta 227. De que maneira os espíritos errantes se instruem? Sem dúvida, eles não o fazem do mesmo modo que nós. Olha só, que interessante. De que maneira, né, lá no mundo espiritual, nós enquanto espíritos errantes, como é que nós aprimoramos, como é que nós nos depuramos, como é que nós avançamos? Aqui, como é que a gente avança? Aqui, como é que nós nos depuramos? Nós nos depuramos aqui, nós evoluímos aqui por meio das nossas provas e das nossas expiações, por meio do nosso autoconhecimento, por meio do estudo cognitivo, por meio do desenvolvimento intelectual, por meio do desenvolvimento moral. Isso é um esforço nosso. Nós temos que estar sempre estudando, sempre evoluindo moralmente, ou seja, evoluindo a nossa forma de pensar, não é? Aprimorando a nossa forma de pensar com relação, principalmente com base na lei divina, na lei do amor, na lei da caridade. Nós então nos desenvolvemos a partir daí, desse estudo, do autoconhecimento, do desenvolvimento intelectual, do desenvolvimento moral, do desenvolvimento do amor, da caridade, de todo esse esforço, desse trabalho. Nós estamos aqui no planeta Terra, aqui nessa vivência, nessa experiência de vida, experienciando a vida. E lá? O que nós fazemos lá no mundo espiritual? Como é que nós nos desenvolvemos? Como é que nós nos depuramos? Como é que nós continuamos nesse processo evolutivo? Estudam o seu passado e procuram os meios para se elevarem. Veem, observam o que se passa nos lugares que percorrem, ouvem as palavras dos homens esclarecidos e os conselhos dos espíritos mais elevados do que eles. E isso lhes dá ideias que não tinham. Então lá, no mundo espiritual, também é um processo de estudo contínuo. Olha só, de análise contínua, né? Nós vamos analisar as nossas existências. Nós vamos analisar tudo o que aconteceu conosco. Nós vamos fazer novas análises com base em novos aprendizados lá. Questões que nós ainda não tivemos condição de perceber, de estudar, de perceber, de aprimorar em nossos pensamentos, em nossas atitudes, na prática das nossas competências, das nossas habilidades. Aquilo que nós não conseguimos colocar em prática ainda, nós vamos analisar lá. Nós vamos fazer estas análises e aí vamos fazer as nossas novas escolhas. É assim efetivamente. É assim o tempo todo. Em todo o nosso processo encarnatório foi assim. Nós encarnávamos, passávamos por esse período errante, fazíamos as análises lá do que nós tínhamos vivido no passado, fazemos as nossas novas escolhas, nossos novos acordos e encarnamos. Encarnamos e vamos viver o nosso propósito. Desencarna. Vamos fazer essa avaliação novamente. E aí, o que aconteceu? Deu certo, fizemos, conseguimos praticar, conseguimos evoluir nisso, naquilo, ó, em determinado, ó, nisso nós já evoluímos, nisso não. Nessa prática nós já conseguimos evoluir, nós conseguimos 10 na prova. Ó, essa prática ainda nós estamos tirando 5, tirando 6 na prova ainda.
Então essa nós vamos ter que repetir. Então nós vamos vir em condições para que a gente possa aplicar novamente esse aprendizado. Olha, você não aprendeu ainda, não conseguiu, o que foi que nós... Né? Por que você acha que você não conseguiu aprender? Ah, por causa disso, por causa de uma situação dessa, outra, né? Aquilo e outro. Então, vamos lá. Então, vamos juntar aqui, vamos compor aqui novamente o novo processo, o novo conteúdo programático. Montamos um novo conteúdo programático e viemos para a Terra novamente. Viemos encarnar novamente. Encarnamos novamente com um novo conteúdo programático para a gente poder estudar. E assim sucessivamente. Até que a gente aprenda. Até que a gente aprenda e passa nessa prova. Oh, meu Deus do céu, quantas vezes ainda nós vamos ter que crescer? Quantas vezes nós vamos ter que ainda passar pelas provas, gente? Vamos avançar depressa, vamos estudar. Vamos estudar, gente, vamos bater nessa tecla até a gente aprender. Insiste no aprendizado. Não é? Vamos dar conta, vamos tentar, vamos nos esforçar, vamos buscar recurso, vamos nos aprimorar, vamos ler, vamos enfrentar as dificuldades, vamos nos exercitar, fortalecer para que a gente possa enfrentar as dificuldades de cabeça erguida, de maneira mais iluminada, mais desperta, não é? Vamos entender o que precisa de entender, vamos colocar em prática aquilo que precisa ser colocado em prática, senão a gente não avança. Pergunta 228. Os espíritos conservam algumas das paixões humanas? Os espíritos elevados, perdendo seu envoltório, deixam as más paixões e só guardam as do bem. Os espíritos inferiores as conservam. De outra forma, seriam de primeira ordem. Então, por que nós ainda estamos encarnando? Por que nós ainda não mudamos a nossa classificação, a nossa ordem? Por que nós ainda não mudamos a nossa ordem de evolução? Por quê? Porque nós ainda não deixamos as más paixões. As más paixões são a nossa âncora. São elas que não nos permitem avançar de maneira mais ágil, mais rápida, mais leve. Sua vida está pesada? Você está angustiado? Você está com sofrimento? Você está observando muitas provas, expiações? Simples. Qual a má paixão, qual a paixão ainda que você não aprendeu a desfazer dela? Qual delas nós não aprendemos ainda a desprendermos dela? Qual dela nós ainda não nos desprendemos?
é só analisar qual delas nós ainda não nos desprendemos dela. Ela que são as nossas âncoras. E qual que é o eixo central? É o eixo do ego. Três delas são a lástima nossa. Três delas são as terríveis: ego, orgulho e vaidade. Orgulho e vaidade, filhas do ego. O eixo é o ego. Então é só analisar. Analisa a sua forma de pensar, analisa os seus pensamentos, analisa como é que você escolhe, decide a sua vida, como é que você age, como é que você faz, deixa de fazer, como é que você funciona. Você vai observar que você está ancorado em uma dessas. Por isso o peso, por isso a dificuldade, por isso as angústias, por isso as frustrações, por isso as ansiedades, por isso as infelicidades, por isso o sofrimento. Nós estamos ancorados em uma dessas três. Pergunta 229. Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam nela todas as suas más paixões, uma vez que eles veem os seus inconvenientes? Por que os espíritos, deixando a Terra, não deixam nela as suas más paixões? Tens nesse mundo pessoas que são excessivamente invejosas. Acreditas que em deixando perdem esse defeito? Depois de sua partida daqui, sobretudo para aqueles que têm paixões bem acentuadas, resta uma espécie de atmosfera que os envolve e lhes deixa todas estas coisas más. Porque o espírito não está inteiramente desprendido. Só por momentos entrevê a verdade, como para lhe mostrar o bom caminho. O espírito progride no estado errante? Pode se melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e o seu desejo. Mas é na existência corporal que ele põe em prática as novas ideias que adquiriu. Então, olha só, que interessante essa pergunta, né? O espírito progride, 230. O espírito progride no estado errante? Pode melhorar muito, sempre segundo a sua vontade e desejo. Mas é na existência corporal que ele coloca em prática. Porque lá no mundo material não tem como a gente colocar em prática. Lá no mundo material nós estamos vivendo um mundo muito mais equilibrado. É aqui na vida corporal que o mundo é desequilibrado. E nós precisamos de ficar nessa busca desse equilíbrio constante.
É aqui que nós precisamos de exercitar esse equilíbrio constante. Os espíritos errantes são felizes ou infelizes? Mais ou menos segundo os seus méritos. Mais ou menos segundo os seus méritos. Trabalhou bem? Você fica feliz. Não conseguiu trabalhar suficientemente bem? Você vai viver uma certa infelicidade. Você vai viver uma certa preocupação ainda, né? Sofrem as paixões cuja essência conservaram. Ou são felizes, segundo eles, sejam mais ou menos desmaterializados. Olha só. Desmaterializados. Então, quanto mais exercitarmos esse despojamento material, mais nós conseguimos então esse processo evolutivo também. No estado errante, o espírito entrevê o que lhe falta para ser mais feliz. É então que procura os meios para alcançar a felicidade. Mas não lhe é sempre permitido se reencarnar à sua vontade. Isso é, então, uma punição. No estado errante, podem os espíritos ir para todos os mundos? Conforme. Quando o espírito deixa o corpo, ele não está, por isso, completamente liberto da matéria e pertence ainda ao mundo onde viveu, ou ao mundo do mesmo grau, a menos que durante a sua vida ele não se tenha elevado e está aí o objetivo ao qual deve tender. Sem isso não se aperfeiçoará jamais. Ele pode, entretanto, ir a certos mundos superiores, mas então aí está como um estranho. Não faz, por assim dizer, mais do que os entrever. E é isso que lhe dá o desejo de se melhorar, para ser digno da felicidade que neles se desfruta e o poder habitar mais tarde. Então nós até podemos ir a outros mundos, somente para conhecê-los, não para vivenciá-los. Pergunta 233. Os espíritos já purificados vão aos mundos inferiores? Eles vão frequentemente, a fim de os ajudar a progredir. Sem isso, esses mundos estariam entregues a si mesmos, sem guias para os dirigir. Existem, como foi dito, mundos que servem aos espíritos errantes como estações e locais de repouso? Sim. Há mundos particularmente destinados aos seres errantes, mundos nos quais podem habitar temporariamente, espécies de acampamentos, de campos para se repousar de uma muito longa erraticidade, estado sempre um pouco penoso. São posições intermediárias entre outros mundos, graduados de acordo
com a natureza dos espíritos que o podem alcançar, e nele gozam de um bem-estar maior ou menor. Continuação, 234a. Os espíritos que habitam esses mundos podem deixá-los à vontade? Sim, os espíritos que se acham nesses mundos podem deixá-los para irem onde devem ir. Imaginai-os como aves que, de passagem, pousam numa ilha à espera de refazerem as forças a fim de alcançarem o seu destino. Os espíritos progridem durante sua estada nos mundos transitórios? Certamente. Aqueles que se reúnem assim o fazem com o objetivo de se instruírem e de poderem mais facilmente obter a permissão de alcançarem lugares melhores e ascender à posição que os eleitos conseguem. Os mundos transitórios, por sua natureza especial, são perpetuamente destinados aos espíritos errantes? Não. Sua posição é apenas temporária. Continuação, 236a. São eles ao mesmo tempo habitados por seres corporais? Não. Sua superfície é estéril. Aqueles que os habitam não têm necessidade de nada. Essa esterilidade é permanente e resulta da sua natureza especial? Não. São estéreis transitoriamente. Esses mundos, então, devem ser desprovidos de belezas naturais? A natureza se traduz pelas belezas da imensidade, que não são menos admiráveis das que chamais de belezas naturais. Uma vez que o estado desses mundos é transitório, nossa Terra estará um dia entre eles? Já esteve. O nosso planeta Terra já foi um mundo transitório. Nós estamos agora como mundo de provas e expiações. Nós vamos passar por um mundo em regeneração e depois um mundo ditoso. O nosso planeta Terra também está num processo evolutivo. Também está se aprimorando. Em que época? Durante a sua formação. Comentário de Kardec. Nada é inútil na natureza. Cada coisa tem o seu objetivo, a sua destinação. Nada está vazio, tudo é habitado, a vida está em toda a parte. Assim, durante a longa série de séculos, que se escoaram antes da aparição do homem sobre a Terra, durante esses lentos períodos de transição atestados pelas camadas geológicas, antes mesmo da formação dos primeiros seres orgânicos, sobre esta massa informe, neste árido caos, onde os elementos estavam confundidos, não havia ausência de vida. Os seres que não tinham nem as nossas necessidades, nem as nossas sensações físicas, aí encontravam refúgio. Deus quis que, mesmo neste estado imperfeito, ele servisse para alguma coisa. Quem, pois, ousaria dizer
que entre esses bilhões de mundos que circulam na imensidade, um só, um dos menores, perdido na multidão, tivesse o privilégio exclusivo de ser povoado? Qual seria então a utilidade dos outros mundos? Deus não os teria feito senão para recriar os nossos olhos? Suposição absurda, incompatível com a sabedoria que brilha em todas as suas obras, e inadmissível quando se imagina tudo aquilo que não podemos perceber. Ninguém contestará que há nesta ideia de mundos ainda impróprios à vida material e, portanto, povoado de seres viventes, apropriados a este meio, alguma coisa de grande e de sublime, onde se encontra, talvez, a solução de mais de um problema. Muito bem, show de bola! Graças a Deus, gratidão. Gratidão à espiritualidade maior, gratidão ao nosso Mestre Jesus, gratidão aos nossos irmãos benfeitores, coordenadores desse programa, gratidão aos nossos queridos guias e mentores espirituais, ao nosso anjo guardião, a todos os irmãos conduzidos até aqui a esse momento de trabalho, de oração, de evangelização. Gratidão a você que nos acompanha presencialmente aqui no canal do Instagram da Associação Espírita Caritas. Gratidão por essa segunda-feira, gratidão por começarmos essa semana, gratidão por começarmos esse ano, graças a Deus, um novo ano cheio de novas possibilidades e de novas oportunidades. Gratidão. Fiquem com Deus. Beijo no coração, que Deus nos abençoe, abençoe você, enche o seu coração de bênçãos, o seu lar, a sua família, a sua segunda-feira e a sua semana. Até a próxima segunda-feira. Beijo no coração. Fiquem com Deus.